Eu sinto que eu tô mexendo no vespeiro agora. Fala pessoal, meu nome é Xana Rambucão, esse eu me acabei de ler. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre as minhas leituras do mês de março. No mês de março eu li 10 livros e agora eu vou contar pra vocês o que eu achei deles. Já aproveita que a gente tá começando e deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo pro máximo de pessoas que você conhece que gostam de literatura. Isso ajuda demais o canal a crescer. Já peço pra caso você vai fazer qualquer compra no site da Amazon de uma lavadora de roupas a arroz, usa o link do canal, ele tá na descrição do vídeo e isso ajuda muito a manter o canal funcionando. Foi um mês de altos e baixos, mas foi um mês super diversificado. Eu tive King com ficção científica, eu tive fantasia, eu tive o primeiro vídeo da série Percy Jackson, eu tive contos brasileiros, enfim, foi um excelente mês, apesar dos altos e baixos. 10 livros por mês, pelo menos pra mim, é difícil de alcançar, mas por algum milagre eu acabei alcançando, sendo que nesse mês eu bati o meu recorde de páginas em um livro só, que é justamente o livro de King. Eu não gosto de calhamaços, eu já falei isso aqui, então eu realmente evito. Não é um livro de milhares de páginas, mas assim, é um livro grande. Eu aproveito para já deixar 2 avisos. O primeiro é que, se eu já fiz a resenha do livro aqui no canal, uma resenha específica, eu não vou ficar aqui no vídeo falando sobre ele mais uma vez. Eu vou deixar linkado nos cards. Mas todos os que eu não citei durante o mês, eu vou aprofundar aqui nesse vídeo. O outro aviso é que, como sempre, todos os livros que eu citar aqui vão estar na descrição do vídeo. Eu comecei o mês com um livro que recebeu 5 estrelas e foi favoritado. Uma fantasia, mais uma. Eu estou falando de Um Tom Mais Escuro de Magia, da V.E. Schwab, publicado no Brasil pela editora Record. Eu já falei dele aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês verem o vídeo completo em que eu entro no detalhe desse livro, mas eu posso adiantar que foi uma das construções de mundo mais singulares que eu já vi. Mas assim, o resto completo, você vê lá. Ele recebeu 5 estrelas, foi favoritado, eu já comprei as 2 sequências e logo elas aparecem por aqui. O segundo livro que eu li esse mês foi O Mal Entre Nós, do Caio Lima. Ele estava de graça durante a Semana do Consumidor para Kindle. Ele é um autor independente, até onde eu sei, e fez um livro com uma ideia que era super interessante, que era uma cidade perdida no interior do Brasil. É uma cidade comum nos interiores, que são aquelas cidades super cristãs, super religiosas, até extremamente religiosas, que é o caso dessa cidade, em que, do dia para a noite, crianças começam a desaparecer. Uma criatura está matando as crianças da cidade, os filhos dos moradores. E principalmente o primeiro terço do livro, ele me prendeu um absurdo. Eu estava completamente dentro da história, eu estava surpreso. Mas a partir do segundo e terceiro terço, o livro começou a ficar lento. Ele tenta abordar temas demais e não foca em nenhum deles. Ele não resolve os temas que ele tenta trabalhar. É um livro de 122 páginas, mas que ele tentou trabalhar homofobia, aquecimento global, machismo, feminicídio, abandono parental, enfim, muitos assuntos para um livro tão pequeno. E isso acabou pesando no final e acabou tirando um pouco da minha atenção do livro. Então eu acabei dando, se não me engano, 3 estrelas para ele, mas eu acho que ele teria uma nota muito melhor se ele tivesse focado na parte que estava super interessante desde o início. Mas ele não é ruim de forma alguma. Eu inclusive acho que vale a lida, até porque os livros do Kindle, principalmente de independente, são super baratos. A gente inclusive ajuda a fomentar a literatura no Brasil. Mas eu acho que se ele tivesse focado só naquela parte inicial e escolhido um ou outro tema daqueles que ele trabalhou, teria ficado muito mais interessante. O terceiro livro que eu li no mês de março foi Novembro de 63, do Stephen King, publicado no Brasil pela editora Suma. Depois de, sei lá, 15 anos eu bati o meu recorde de páginas, o que é uma vitória, já que, como eu falei, eu não gosto de calhamaços, e eu bati em grandiosíssimo estilo. Esse livro conta a história de Jake Epping, um professor de inglês que descobre através de um amigo um buraco no tempo, onde ele pode voltar muitos anos e, dessa forma, tentar salvar o presidente JFK.
de ser assassinado em novembro de 63. E essa é uma forma muito sucinta de descrever o livro, na verdade, porque ele passa 5 anos no passado, porque se não me engano ele volta para 58, e esse buraco no tempo só permite que ele volte para o ano de 58. Então ele tem que viver no passado de 58 até 63, todas as vezes que ele tentava voltar. E o que me fez mais amar esse livro é justamente o tempo que ele passa no passado, o seu dia a dia, as relações que ele constrói, o relacionamento amoroso que ele acaba desenvolvendo, todo o arco do personagem no seu dia a dia no passado, pra mim, particularmente, é a parte mais interessante do livro. Mas é claro que o final do livro não fica devendo nada. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, foi uma leitura sensacional e, sendo muito sincero, eu não esperava que fosse tão boa. Então foi uma excelente surpresa. E claro, eu deixo o aviso, pra quem não conhece, King é prolixo, King ele é descritivo, e se esse tipo de livro não é pra você, não leia, porque é um livro muito grande, onde há sim, muita descrição, muito desenvolvimento, e algumas pessoas podem simplesmente não gostar pelo tipo de leitura que agrada. O quarto livro que eu li em março foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios, publicado no Brasil pela Intrínseca e escrito pelo Rick Riordan. Vocês já conhecem a história, Percy Jackson é um semideus que basicamente precisa salvar o mundo. E eu não vou falar mais nada porque eu tenho uma série no canal. Eu estou, nesse momento, lendo todos os livros de Percy Jackson com uma resenha a cada 15 dias. Esse foi o primeiro, já tem também O Mar de Monstros e semana que vem sai A Maldição do Titã. Como nos outros livros que eu já li, o card tá aqui, você pode ver completinho, tanto sinopse quanto o que eu achei. Dá um pulo lá, vale a pena. O próximo livro é um dos queridinhos do Brasil desde o ano passado e com razão. Eu estou falando de Torturado, do Itamar Vieira Júnior, publicado pela Todavia. Inclusive, alguém sabe se esse livro já foi publicado lá fora ou tem planos de ser publicado lá fora? Eu realmente quero saber, eu não sei. Se alguém souber, deixa na descrição, eu quero muito saber. O livro conta a história da vida inteira de Bibiana e Belonísia, duas irmãs que não são gêmeas, mas é quase como se fossem. E começa com elas bem novas ainda, pequenas, quando elas encontram na bolsa da avó dela, uma mala que a avó deixa sempre guardadinha, uma faca especial, uma faca quase hipnotizante. E com essa faca, uma das irmãs acaba cortando fora a língua. E a partir desse momento, acompanhamos a vida dela lá no meio do sertão, com resquícios da escravidão, com machismo, com violência contra a mulher, com temas que, de fato, são presentes na vida dessas pessoas. E a forma calma que o autor descreve isso com cuidado na hora de desenvolver é um soco no estômago. Tem horas que você fica completamente revoltado com o que está acontecendo. Você torce para as personagens fazerem coisas. É porque eu não posso falar muita coisa, sabe? Porque, no final das contas, a vida delas é a história. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, meio que vai ser spoiler. Tirando aquela parte do início da língua, né? E o autor narra com extrema habilidade e calma para não passar do ponto a vida dessas duas e da família delas. Enfim, é um mega livro. O sexto livro que eu li no mês de março foi Sombriossos, da Ali Bardugo, publicado no Brasil pela editora Planeta. Esse livro também tem resenha aqui no canal. Hoje eu estou ouvindo o audiobook de Sol e Tormento, o segundo livro da trilogia Grisha, mas a resenha inteira dele tá no card, dá uma conferida lá, principalmente antes do lançamento da série da Netflix no dia 23 de abril. O livro seguinte que eu terminei nesse mês foi Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos, da editora Wish. Mais uma vez, meus parabéns para a editora Wish. Eles fazem um trabalho principalmente de arte e diagramação incrível. Da folha os trechos que tem aqui dentro dos papéis originais, ilustrações originais. Eu já falei aqui no canal o quanto eu amei Contos de Fadas em suas versões originais, também da editora Wish, mas eu preciso ser sincero com vocês.
Esse livro, pra mim, ficou muito abaixo, sabe? Alguns contos têm temas repetitivos, outros são simplesmente sem graça. E é difícil falar isso, porque é um livro tão lindo, tão maravilhosamente feito, mas eu tenho que trazer os fatos. E o fato é que, pra mim, ele ficou muito abaixo do primeiro que eu li deles. Eu recomendo a compra? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu vou comprar o Celta. E esse ano eles vão lançar os contos brasileiros, coisa que eu acho que talvez seja o livro que eu tô mais ansioso pro ano inteiro. Mas ele não é do mesmo nível do outro. A próxima leitura daqui do canal foi uma das leituras mais loucas que eu já tive. Foi uma experiência bem estranha, eu devo dizer. Eu estou falando de Clube do Livro dos Homens, Alicia K. Adams, publicado no Brasil pela Arqueiro. Esse livro tem um dos maiores hypes de 2021 até agora. Então, obviamente, eu precisava ler. Eu não li um romance há muito tempo, me falaram que era super engraçado, então por que não, não é mesmo? Ele conta a história de Gavin, que é um jogador de beisebol, que começa o livro sendo colocado para fora de casa pela sua esposa, que é inclusive mãe dos filhos gêmeos deles dois. E aí ele é apresentado a um clube de livro dos homens, em que esses homens leem romances de época para melhorar os seus próprios relacionamentos. Porque romances de época trazem lições valiosas para relacionamentos modernos. Meu Deus, como é que eu vou falar disso? Eu sinto que eu tô mexendo no vespeiro agora. Ok. Eu acho a primeira metade desse livro 1 estrela. Mas eu acho a segunda metade 5 estrelas. Faz sentido? A primeira parte é extremamente caricata. Extremamente. Os diálogos são extremamente artificiais e os personagens são insuportáveis. Principalmente a esposa e a cunhada. O plot do livro se baseia inteiro em a mulher colocar ele pra fora de casa e ele fazer de tudo com base nesses romances para voltar para casa. Mas a mulher simplesmente não quer que ele volte para casa. Tem um motivo específico? Não. Não tem um motivo específico. Mas ela simplesmente não quer. E a irmã dela tá ali do lado dela, simplesmente ajudando ela a não querer. Metade do livro é basicamente a esposa olhando os bíceps do marido. Nossa, esses bíceps maravilhosos, eu quero tocar nesses bíceps. Ok, você está trêmula de tesão, eu já entendi. Tem uma parte ali no início em que eles começam a fazer jogos sensuais, assim, entre eles, tentando seduzir um outro, mas eles não vão se tocar, sabe? Eles são casados, os dois querem se pegar, mas eles não se pegam. E sem nenhum motivo. Eu vou ser muito sincero. A minha impressão nessa primeira metade é a mesma que eu tenho quando um homem heterossexual tenta descrever um orgasmo instantâneo de uma mulher. Tipo, ele tocou na minha perna e eu gozei. Todo mundo já viu isso em algum livro. Esse é o caso. E a sensação que eu tenho é a mesma sobre ela escrevendo principalmente os diálogos dos homens. São caricatas num nível assim que eu nunca vi. Nos meus stories no Instagram, me sigam no Instagram, @meacabeideler. Eu falava isso, gente, esses diálogos estão me dando vergonha alheia. Eu sofri na primeira metade do livro. E eu realmente pensei em largar. Mas não sei o que aconteceu. É inexplicável. De uma hora para outra, na metade do livro, o livro se torna outra coisa. E eu tive uma das melhores experiências, principalmente em rir em séculos. Eu ri muito nesse livro. Eu chorava de rir, da metade pro final. Então assim, se aqueles diálogos caricatas estão te incomodando no início, continue. Você vai chegar na parte em que vai valer a pena. Inclusive, quando o segundo livro for lançado no Brasil, eu lerei. Principalmente porque eu acho que ela já vai estar habituada com os personagens. Então eu acho que vai estar um salto aí
em qualidade de diálogo absurdo, como já teve durante o livro. O penúltimo livro que eu li em março foi A Macieira, do Daniel Moraes, publicado pelas Irmãos Liveiros. É um conto pequenininho de 8 páginas que narra a história de 2 amigos que se conheceram sob uma macieira na época da escola. E esse conto acompanha a história deles e da amizade deles durante a vida. É um conto muito gostosinho, 8 páginas, você tá na ressaca, você quer algo entre um livro e outro, vale a pena. Principalmente, mais uma vez, para fomentar a literatura nacional. O último livro que eu li em março foi uma das melhores experiências literárias que eu já tive na minha vida. E a melhor até agora nesse ano de 2021. Eu estou falando de O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Ele conta a história de David, um americano que está morando em Paris e que é noivo de uma mulher também americana que também vive em Paris. Mas ela não sabe o que ela quer, ela não sabe se ela quer realmente se casar com David, então ela vai passar um tempo na Espanha. E nesse meio tempo, enquanto ela vai passar um tempo na Espanha, David continua em Paris e conhece Giovanni. Giovanni é um italiano que trabalha em Paris. E David e Giovanni acabam estabelecendo ali uma relação de amor. E esse relacionamento deles se passa dentro do quarto de Giovanni. O quarto de Giovanni, inclusive, é quase que um terceiro personagem principal no livro. E aí, nisso, nós vemos como todo o preconceito e toda a lavagem cerebral que é feita nas pessoas, toda essa estrutura mental que é feita nas pessoas, para entender que o fora do heteronormativo é errado, como isso prejudica a vida das pessoas e os relacionamentos delas, obviamente. Vemos como esse tipo de comportamento e esse tipo de aculturamento podem gerar um nojo do próprio corpo, um nojo da própria vida, um nojo daquela pessoa que você ama. Enfim, eu não sei o que falar. Quando eu terminei o livro, eu comentei que eu não tinha o que falar do livro, não sabia o que falar do livro e volta e meia eu me pego pensando no livro e eu chego à conclusão de que eu ainda não sei exatamente o que falar sobre esse livro. Cara, O Quarto de Giovanni é muito forte, assim. Algumas pessoas, inclusive, dizem que Giovanni não é gay. Pra mim, ele é gay. Pra mim, ele é claramente gay. Um gay em negação. E que vai passar a vida inteira dele em negação, principalmente pela cultura da época. Se hoje em dia já é extremamente difícil, imagina quando isso foi escrito do início pro meio do século passado, sabe? Enfim, é um livro doído demais, demais. Foi uma experiência que, pra mim, é o tipo de experiência que todo leitor sonha sempre ter. Aquela experiência em que o livro te atinge muito e você passa dias e mais dias pensando nele. Se eu lesse um livro por mês e esse livro me proporcionasse o que eu senti quando eu li O Quarto de Giovanni, eu estaria muito satisfeito em reduzir minhas histórias anuais para 12. Quando eu li O Quarto de Giovanni, eu sabia que aquele era, até o momento, o meu livro favorito do ano. Nós estamos na metade de abril, eu li mais 4 livros, se eu não me engano, e ele segue sendo o meu livro favorito do ano, e é muito difícil não ver no dia 31 de dezembro ele, tipo, entre os meus 5, sabe? Foi uma experiência muito visceral pra mim. É o meme do, nossa, esse livro me destruiu, 5 estrelas favoritei. Foi isso. Sério, eu poderia passar o dia aqui falando sobre O Quarto de Giovanni e eu ainda não conseguiria descrever em palavras o que eu realmente senti nessa leitura. É um mega livro, eu recomendo que você leia. Ele é curto, ele tem tipo 200 páginas, vai passar muito rápido e a história é arrebatadora. É fantástico, de verdade. Então é isso, pessoal. Essas foram as histórias que eu tive a oportunidade de ler no mês de março. Até a próxima, um beijo grande. Tchau, tchau.